Olá pessoal, bom, eu sou o Dr. Romulo Augusto dos Santos, seu coordenador e professor do curso Condutas na Sala de Emergência. Vocês já tiveram aí as primeiras aulas com o Dr. José Alencar, falando de parada cardiorrespiratória, dos cuidados pós-parada, e agora, dando seguimento a esse primeiro módulo mais cardiológico, nós vamos começar a falar de arritmias, né? Então aqui, sempre fora do contexto do paciente em parada cardiorrespiratória, sempre que nós estivermos falando aqui na aula de BRAD ou na aula de taquiarritmias, estaremos falando de pacientes com pulso ainda, né? Então, o meu objetivo nessa aula de BRAD e arritmias é falar do manejo prático, né? E explicar para vocês como que a gente indica os protocolos de marca-passo, tanto do transcutâneo quanto do transvenoso, né? Lembrando sempre, o nosso foco aqui no curso é conduta. Nós vamos falar de terapêutica, né? Não vamos abordar tanto fisiopatologia, epidemiologia, etc. Podemos pontualmente comentar, mas o objetivo é como manejar o paciente que chega ali na sala de emergência. Então, o objetivo aqui não é que vocês necessariamente sejam especialistas em cardiologia, arritmologistas, porém, que tenham uma ideia boa de como conduzir as BRAD e taquiarritmias, né? Então, hoje nós vamos falar de bradiarritmias na sala de emergência. Pessoal, a definição ali de bradicardia, ela flutua um pouco de acordo com o consenso que você utiliza, mas, em geral, frequências cardíacas menores do que 60 batimentos por minuto são consideradas bradicardias, tá? Mas é a partir da queda abaixo de 50 batimentos por minuto que a gente começa a ver potenciais sinais de gravidade. Então, embora as definições clássicas conceituem bradicardia com frequência cardíaca abaixo de 60, o próprio ACLS recomenda que você instale ali o algoritmo quando a frequência cair abaixo de 50. Tá? Então, nós vamos falar das principais bradiarritmias, começando pela mais comum delas, a bradicardia sinusal, né? A definição de bradicardia sinusal é quando a frequência está abaixo de 60 e você tem uma onda P com orientação normal, tá? Positiva em V1, positiva em D2, pelo menos, onde toda P conduz um complexo QRS. Então, a bradicardia sinusal, ela não vai gerar, pessoal, uma instabilidade no paciente, tá? Porém, o que eu quero lembrar? Algumas doenças, elas podem aparecer como bradicardia sinusal inicialmente, tá? Então, inclusive, você pode ter endocardite infecciosa com alguma complicação, como, por exemplo, ruptura de anel valvar mitral. Muitas vezes você vai aparecer eletrocardiograficamente isso com bradicardia sinusal. A gente pode ter infarto de parede inferior com ventrículo direito, né? E você ter o reflexo de Bessel de Jarisch, onde você vai ter sinais de isquemia no eletro, mais sintomas de bradicardia sinusal. Então, a bradicardia sinusal, do ponto de vista de arritmia, ela sempre será benigna. Dificilmente um paciente vai instabilizar pela bradicardia sinusal, mas ela pode ser um sinal de alerta para outras doenças subjacentes, tá? Intoxicações medicamentosas, uso de substâncias ilícitas, como, por exemplo, morfina, uso de medicações outras como benzodiazepínicos, pode ser um sinal de tamponamento cardíaco, pode ser um sinal de hipertensão intracraniana, você pode ter outros sinais ali que comece com a bradicardia sinusal, mas você não vai ter uma conduta específica ali e nem pensar que o paciente está instável por causa da bradiarritmia. E aqui vem o primeiro conceito que eu quero deixar claro para a nossa aula, tá? Pacientes, pessoal, que tenham instabilidade, você precisa detectar e tentar ao máximo caracterizar que aquela instabilidade é pela arritmia, seja pela bradiarritmia, seja pela taquiarritmia. Então, conceitualmente, isso vai ser mais importante ali na aula de taquiarritmia, você precisa verificar se aquele contexto clínico se justifica
pela arritmia cardíaca. Então, o paciente, por exemplo, com choque, né, e que esteja com 60 de frequência cardíaca, a bradicardia ela não é causa do choque. Você tem que tentar identificar isso. Então, muitas vezes, o paciente chega lá, 50 de frequência cardíaca, uma bradicardia sinusal, e ele está hipotenso, pessoal, a arritmia não é a causa da hipotensão desse paciente. Você precisa entender se a gravidade do quadro é decorrente da arritmia. Nas bradicardias é um pouco mais fácil de identificar, mas nas taquiarritmias muitas vezes não, tá? Por quê? Às vezes você vai cardioverter, no caso das taquiarritmias, um paciente de maneira elétrica, sem ele estar instável pela arritmia especificamente. No caso das brades, você pode implantar um marcapasso, mesmo que seja transcutâneo no paciente, e a causa da instabilidade não ser a arritmia. Por isso, nós temos que conhecer as arritmias benignas e as arritmias potencialmente malignas, ou seja, aquelas que vão gerar instabilidade potencial no meu paciente, certo? A bradicardia sinusal não fará isso, embora a gente possa ter outras consequências que vão gerar a bradicardia sinusal, né? Outros bloqueios benignos, pessoal, aqui na verdade falando de bloqueios, né, a bradicardia sinusal não tem bloqueio, só tem uma queda da frequência cardíaca, mas toda AP irá conduzir um complexo QRS. Já aqui eu tenho um BAV de primeiro grau, pessoal. Então o que eu vou ter? Eu vou ter um alentecimento da condução átrio-ventricular, eu vou ter um alargamento do intervalo PR. A gente sabe que a onda P ela vai estar relacionada à despolarização atrial. E esse caminho entre a onda P, final da onda P, e o começo do QRS é chamado de intervalo PR, ou seja, quando o estímulo está sendo conduzido do átrio em direção ao ventrículo. Quando esse intervalo passa de 200 milissegundos, né? Lembrar que cada quadradinho aí no eletrocardiograma são 40 milissegundos, então se você passa de 200, 5 ou mais quadradinhos entre o final da onda P e o começo do QRS, você tem um BAV de primeiro grau. Como eu disse, esse é um bloqueio benigno, tá? Não costuma gerar sintomas importantes. Eu posso até ter tontura, uma lipotímia, às vezes até um quadro de síncope, porém está mais relacionado a pacientes assintomáticos, tá? Então é outra etiologia que não vai cursar com o uso de marca-passo. E é um bloqueio considerado supra-iciano, ou seja, você tem um bloqueio, uma alteração de condução elétrica acima do feixe de His. E os bloqueios supra-icianos, como o BAV de primeiro e o MOBITS-1, eles respondem bem à atropina. Então, ajuda você a lembrar que se você fizer atropina, você está na dúvida ali, né? Principalmente se é um MOBITS-1 ou se é um MOBITS-2, um BAV de primeiro, às vezes está lá no monitor, você não conseguiu ainda identificar a arritmia. A resposta à atropina passa a ser a ajuda diagnóstica. Bloqueios supra-icianos respondem bem à atropina. Bloqueios infra-icianos respondem mal à atropina, tá? Então, no caso do BAV de primeiro, a gente tem que lembrar de intoxicações, doses altas de beta-bloqueador, de digitálico, de bloqueadores de canal de cálcio, como diltiazem, verapamil. Isso pode alargar intervalo PR. Outra coisa que pode alargar PR é distúrbios do potássio, né? A hipercalemia pode alargar o intervalo PR, por exemplo. Tá, mas aí eu vou ter, primeiro, alterações da onda T, de repolarização ventricular, achatamento da P, você vai ter um quadro clínico sugestivo, mas lembre-se de, quando você estiver diante de um BAV de primeiro grau, você não está diante de uma bradiarritmia com potencial instabilidade pela função arritmogênica. Você vai ter que investigar etiologias, as mais comuns, medicamentosa e distúrbios eletrolíticos, embora você possa ter alterações do ritmo cardíaco e isso ser investigado mais a fundo com o paciente internado ou via ambulatorial mesmo, com avaliações mais profundas pelo eletrocardiografista. Mas ali na sala de emergência, o BAV de primeiro ele deve ser lembrado, embora o paciente, a maioria seja assintomático, ele pode ter sintomas inespecíficos, como tontura, lipotímia, etc. Muitas vezes é só otimizar e melhorar a terapêutica que ele está utilizando para hipertensão ou para outras coisas, tá? Lembrar também que hipotiroidismo bastante descompensado, ele pode dar tanto bradicinusal como alterações do ritmo também,
colocando BAV de primeiro grau e outras, relacionado a quadros de mixedema, mas tem que ser um hipotireoidismo bem descontrolado, muitas vezes com derrame pericárdico, tá? E o BAV de segundo grau MOBITS 1, pessoal, também é caracterizado como um bloqueio atrioventricular benigno, né? Ele é um bloqueio em que você tem um aumento gradativo do intervalo PR até que você tem um bloqueio da condução atrioventricular, né? Você tem uma onda P que não é conduzida, então ocorre aqui, ó. Então, aumenta o PR, aumenta o PR. Então, até aqui, você tem dúvida, né? Muitas vezes, se você aumenta muito discretamente o PR, você acaba tendo dúvida se é um BAV de primeiro. Só que lembra que o BAV de primeiro, todas as P's, elas acabam conduzindo um QRS. Você só tem um atraso ali do intervalo PR. Aqui não. Eu vou alargando o intervalo PR, vou alargando o intervalo PR, até que uma onda P é bloqueada, tá? Uma maneira legal de você identificar essa condição é checar que se o intervalo PR do batimento pré e pós-bloqueio e o intervalo do PR pós é sempre menor que o do pré, tá? Então, quando você tem um bloqueio aqui, você vai analisar. Então, você vê que tem uma onda P que não conduziu um QRS. Você vai avaliar o intervalo PR no complexo pós e no complexo pré, tá? O intervalo PR deste complexo será sempre menor do que o do complexo anterior ao bloqueio. Então, o que você faz? Opa, bloqueou uma onda P? Volto para o complexo anterior, vejo o intervalo PR e pego o complexo posterior e vejo o intervalo PR. Sempre, quando for BAV de segundo grau MOBITS 1, você vai ter um intervalo PR menor do complexo pós-bloqueio, tá? E lembrando que essas arritmias, essas bradiarritmias, a bradisinusal, o BAV de primeiro e o BAV de segundo MOBITS 1 são considerados bloqueios atrioventriculares benignos, portanto supraessianos, portanto responsivos à atropina. Mas eu posso estar diante de casos mais graves, onde certamente nesses momentos, até que se prove o contrário, eu terei a indicação de implante de marca-passo, tá? Esses bloqueios, o BAV de segundo grau MOBITS 2, o BAV 2:1, o BAVT, FA de baixa resposta ventricular, esses ritmos, eles tendem a ser malignos, embora muitas vezes podem ser crônicos e oligossintomáticos, tá, pessoal? Porém, estes aqui são a causa mais comum de pacientes com sintomas graves induzidos por bradicardia no pronto-socorro. Então, a partir de agora, eu estou falando de bloqueios atrioventriculares potencialmente malignos ou malignos mesmo, né? Quando a gente tem sintoma com BAV de segundo grau MOBITS 2 para frente, aí eu provavelmente vou ter que indicar marca-passo nesses pacientes, tá? Lembrando que toda bradiarritmia eu preciso analisar eletrólitos. Então, quando você tiver um paciente bradicárdico, tem que pedir potássio, tem que pedir magnésio, tem que pedir cálcio, tá? Fósforo já é um pouco mais difícil de você ter alteração por distúrbios do fósforo e sódio também não costuma alterar o ritmo cardíaco, mas distúrbios do potássio, seja hiper, seja hipocalemia, distúrbios do cálcio, seja hipo, seja hipercalcemia, lembrar que a hipocalcemia ela vai fazer alargamento do intervalo QT, é mais comum que gere taquiarritmias, né? Mas distúrbios do magnésio também podem ocorrer. Inclusive, um distúrbio de magnésio pode cursar com distúrbio de cálcio e distúrbio de potássio, piorando o quadro clínico do paciente. Então, toda bradiarritmia, você deve fazer a bioquímica expandida, você deve solicitar os eletrólitos, né? Você deve solicitar o sódio que você já pediria de rotina para esses pacientes, mas não esquecer de potássio, cálcio e magnésio. Bom, então, o bloqueio atrioventricular de segundo grau, o BAV de segundo grau MOBITS 2, né? O que acontece? Eu tenho um PR fixo e esse PR fixo, geralmente, ele está aumentado. Então, você acha que é BAV de primeiro, mas repentinamente uma onda P é bloqueada. Então, e depois no próximo complexo, você vai ter o intervalo PR aumentado, mas do mesmo tamanho dos complexos anteriores. Isso aqui já é sinal de gravidade, né? É aquela historinha que eu já tenho certeza que vocês já ouviram, a gente se preocupa muito mais com aquela pessoa que sempre atrasa um pouquinho, mas chega na aula e de repente ela não vem,
do que aquele paciente, do que aquele aluno, na verdade, que um dia atrasa 5 minutos, outro dia atrasa 10, outro dia atrasa 30, outro dia 1 hora, até que um dia ele não vem. Você vai se preocupar com aquela pessoa que atrasa sempre um pouco, mas ela vai sempre para a aula, né? É o BAV de segundo grau MOPS 2. Você tem um PR aumentado, mas é um PR fixo e, de repente, uma onda P se bloqueia. Diferente do MOPS 1, onde aqui eu tenho um intervalo PR que vai ser menor do que o intervalo PR antes do bloqueio, né, do complexo antes do bloqueio. Aqui eles são sempre do mesmo tamanho, você tem um PR fixo que vai se bloquear repentinamente. E esse caso, eu já tenho bloqueios infra-hessianos. Provavelmente você vai ter uma resposta curta e transitória ao uso da atropina. Então a frequência está lá 40, 30, sobe e já cai rapidamente. Então isso é critério já de malignidade, bloqueios infra-hessianos. O BAV 2:1, pessoal, é bastante difícil às vezes de você fechar o diagnóstico, muitas vezes se confunde com MOPS 2, às vezes confunde com MOPS 1, tá? Mas guarda, o BAV 2:1, cada 2 batimentos de origem atrial, um é conduzido e o outro não, tá? E observa-se que o intervalo entre as ondas P's é constante. Você vai diferenciar aí do BAV 2:1, a variante de Wenckebach, onde o intervalo entre as ondas P's não é constante. Então aqui, para você diferenciar o 2:1 Wenckebach e o 2:1 grave infra-hessiano, que é o que vai precisar de marca-passo, guarda, a cada 2 batimentos de origem atrial, ou seja, uma P conduz e a outra P não conduz. Uma P conduz e a outra P não conduz. Só que o intervalo PP entre as ondas de disparo atrial é constante. Então aqui, ó, guarda, como que eu sei se é um 2:1 maligno? Tenho uma P que conduz e uma P que não conduz. Na verdade, aqui o que é mais importante é o intervalo PR delas vai ser largo, mas o mais relevante para o BAV 2:1 é que o intervalo entre as P's, e aqui vale contar a P bloqueada, é para contar a P bloqueada, será constante. Então você vai ter um intervalo entre as P's sempre constante. Esse é o BAV 2:1 maligno, tá? E o BAVT, né, pessoal? O BAVT é a dissociação atrioventricular total, ou BAV de terceiro grau, né? Onde a gente tem uma completa assincronia entre a despolarização atrial e a despolarização ventricular. Nenhum estímulo disparado pelo átrio é conduzido até o ventrículo. Então, o nó atrioventricular ele está totalmente bloqueado, certo? Então, o BAVT, pessoal, é uma bradiarritmia de extrema gravidade, tá? Uma das causas de procura por síncope mais comuns ali na sala de emergência, principalmente em idosos, pode ser de origem medicamentosa, mas a maioria das vezes é por degeneração do sistema cardíaco elétrico, tá? Então aqui nenhum batimento que é disparado pelo átrio é conduzido pelo ventrículo. Então você tem um bloqueio infra-hessiano bem baixo, com você saindo ali das fibras de Purkinje ou mesmo da próprio disparo automático das células musculares cardíacas. Lembrar que uma das características do músculo cardíaco é que ele pode gerar automatismo, né? Então, quanto mais baixo for o disparo, menor será a frequência cardíaca. Se o disparo é lá em cima no átrio, frequências altas. Se o disparo é feito lá embaixo no ventrículo, você vai ter frequências ali de 20, de 15, 30, tá? Pode ser intermitente ou permanente, muitas vezes é por subeletrolítico. Não é tão incomum assim você ter, por exemplo, uma hipercalemia, fazendo um BAVT, quando você corrige o potássio, você faz ali gluconato de cálcio, por exemplo, volta para o ritmo normal desse paciente, mas ele, para chegar nisso, só o subeletrolítico é difícil. Você às vezes já tem um miocárdio doente, uma alteração do sistema de condução, e aí o eletrólito ele exacerba essa gravidade, gerando o BAVT. Tá? Então aqui, pessoal, nenhuma P conduz o QRS. O intervalo entre as ondas P's é constante, ou seja, o ritmo do átrio é sempre o mesmo, bradicárdico, e o intervalo entre os QRS também é constante.
Então, você vai ter a onda P caindo sempre as mesmas distâncias entre elas, mas olha, aqui, por exemplo, eu tenho uma onda P, essa outra onda P aqui, ela cai logo depois da T, a outra cai aqui no comecinho do complexo QRS, aí a outra P vai cair aqui depois da T. Se você medir estes intervalos aqui entre as P's, ele vai dar igual BAV 2:1, tá? A diferença do BAVT para o BAV 2:1 é que você não vai ter nenhum batimento atrial conduzindo o ventrículo aqui. Então você tem uma dissociação total, tá? BAV 2:1 diferente do BAVT, mas os intervalos entre as ondas P's é igual nos dois tipos de bradiarritmia e o intervalo entre os QRS também é igual, tá? Então aqui no BAVT nenhuma P conduz nenhum QRS. E aí fique atento, porque a P às vezes ela pode cair em lugares sumidos, como no meio do QRS, no começo do QRS, no meio da T, tá? Então ficar atento, bloqueio de alto grau. Pessoal, e eu posso ter também a fibrilação atrial com baixa resposta ventricular, tá? A definição é quando eu tenho uma FA com frequência cardíaca menor que 60, como eu disse para vocês, a gente entra no algoritmo de gravidade do ACLS quando a frequência cai abaixo de 50 batimentos por minuto. Então, não muda nada, é uma fibrilação atrial, ou seja, você não vê onda P, você tem aquele ritmo bastante anárquico ali, no que seria a linha de base, e você tem o RR irregular, essa é a FA de baixa resposta. Porém, pessoal, existe uma situação em que há uma exceção para isso, que é a FA com BAVT, que é esse eletrocardiograma que eu trago para vocês aqui. Então, notem, eu tenho uma FA, né? Ou seja, eu não tenho onda P, mas se vocês medirem o intervalo entre o R e R aqui, ele estará regular. Rômulo, mas como uma FA pode dar complexos QRS com RR regular? Pessoal, se a frequência cardíaca for muito baixa e você tiver um bloqueio atrioventricular total, você vai ter uma FA com BAVT. É um ritmo onde, como nenhum estímulo atrial passa para o ventrículo, ele se comporta como um BAVT comum, só que aqui eu não vejo P, né? E o RR está regular. Então, a FA de baixa resposta pode ser, se tiver sintomas, uma indicação de marca-passo, mas guardem que eu posso ter a famosa FA com BAVT, onde eu não vejo onda P, mas os complexos QRS estão regulares, tá? Bastante interessante também, pessoal. Bom, outro bloqueio atrioventricular potencialmente maligno, que pode ocorrer na intoxicação digitálica, inclusive, é o chamado ritmo de escape ventricular, né? Os ritmos de escape, o ventricular é o mais perigoso, que é o que mais evolui para a parada cardiorrespiratória, tá? Já que o nó sinoatrial e o nó AV, eles perderam totalmente a sua função. Ou seja, você está conduzindo por células miocárdicas mesmo, pelo miócito ali dos ventrículos, tá? Isso pode ocorrer formando um BAVT ou um ritmo de escape ventricular extremamente bradicárdico, tá? Você vai ter uma frequência cardíaca muito baixa, ausência de P e alargamento dos complexos QRS, ou seja, esse ritmo aqui é pré-parada cardiorrespiratória e muitos desses pacientes têm esse ritmo se manifestando como AESP, como atividade elétrica sem pulso, tá? Se houver pulso, você vai ter um ritmo de frequência baixa ali de 20, às vezes de 15, paciente sincopando, hipoperfusão, então é um ritmo muito grave, tá? Se ocorrer um complexo QRS um pouco mais estreito, tá? E você tiver as ondas P's ainda, você vai ter BAVT. Agora, não vejo P nenhuma, não vejo uma frequência cardíaca muito baixa e vejo um complexo QRS alargado, isso aqui é ritmo de escape ventricular, ou passa marca-passo, ou o paciente vai ter uma parada cardiorrespiratória. É o mais perigoso dos ritmos de escape. Esse pode ter o escape juncional, pode ter o escape atrial, mas nós temos aqui o ritmo de escape ventricular,
que é o último lá embaixo na cadeia, da onde se consegue ter algum automatismo ainda. A célula, o miocárdio, ele está ali lutando com as suas últimas forças para manter algum débito cardíaco. Mas esse ritmo aqui é extremamente bradicárdico, né? Aqui, por exemplo, 300, 150, 100, 75, 60, 50. Aqui nós estamos já com um ritmo de uma frequência entre 40 e 30 aqui, tá? Bastante baixa a frequência e muitos desses pacientes vão evoluir para a parada cardiorrespiratória. Esse ritmo, inclusive, pode ser um ritmo de AESP, tá bom? Pessoal, quando chega uma bradicardia, lembre-se daquilo que eu falei no primeiro slide. Você vai precisar tentar identificar se aquilo não tem uma causa potencialmente reversível. As mais comuns, pessoal, o infarto agudo do miocárdio, com reflexo de basodiarite, pode ter bradicinusal com supra de parede inferior, mas aí você vai ter dor torácica, vai ter um contexto clínico específico. A gente vai comentar bastante sobre isso na aula de infarto com supra. Distúrbios eletrolíticos, como eu falei para vocês, distúrbios do potássio, do cálcio e do magnésio podem gerar bradiarritmias graves, inclusive, tá? Hipotiroidismo. Aqui, pessoal, o hipotiroidismo é um hipotiroidismo crônico descompensado, não tratado, tá? Muita alteração ali da função tiroidiana. Então, uma alteração aguda da função tiroidiana não vai gerar isso, tá? Mas, inclusive, pacientes em mixedema, com derrame pericárdico, podem gerar bradicardia. Você vai passar a marca-passo quando você verifica a função tiroidiana. Então, todo paciente com bradicardia, você deve pedir TSH e T4 livre. Recuperando a função tiroidiana desses pacientes, você vai ter uma reversibilidade em grande parte dos casos, podendo muitas vezes tirar o marca-passo transvenoso desses doentes, tá? Medicações, como eu disse, bloqueador de canais de cálcio, beta-bloqueadores, digitálicos, a própria amiodarona. Vocês podem ter medicações gerando bradiarritmia, tricíclicos muitas vezes, medicações outras antidepressivas, etc, etc, antipsicóticos e até alguns antibióticos aí. Hipóxia ou hipercapnia, podem reparar que um paciente que chega em hipoxemia, ele tende a estar extremamente taquicárdico, mas quando você começa a prolongar essa hipoxemia, você verifica, inclusive no escópio, ali no monitor, que o QRS vai se alargando, a frequência cardíaca vai caindo e esse paciente entra em parada cardiorrespiratória. Então, se você verifica que o paciente está hipoxêmico e ele está bradicárdico, ele vai parar em poucos momentos. Você tem que, muitas vezes, já intervir ali, entubar esse paciente rapidamente, porque hipóxia vai gerar parada cardiorrespiratória e você vai tendo, inclusive, evolução para aquele ritmo de escape ventricular que eu comentei ali. Pós-operatório de cirurgia cardíaca, transplantados cardíacos, doença de Lyme, são causas ali de alteração no sistema de condução, tá bom? Então, embora a gente vá comentar um pouco mais disso na aula de infarto supra, eu quero lembrar do reflexo de basodiarite, pessoal, que é uma causa de bradicardia, porque você tem uma isquemia ali, tanto do nó sinoatrial quanto de células do nó AV, e vai gerar uma bradicardia sinusal com infarto com supra de parede inferior, tá? Isquemia de parede inferior. O basodiarite ele pode ocorrer em outras situações também não isquêmicas, tá? Mas você vai ter uma hiperresposta vagal gerando bradicardia, tá? É um sinal de gravidade aqui. Então, aqui eu tenho uma bradicinusal, veja que eu tenho um supra aqui em D2 e em D3, né? Mostrando que eu tenho uma isquemia ali da parede inferior e sabendo que o supra maior em D2 do que em D3, eu posso dizer que a coronária direita está acometida, tá? Então, isso é mais comum nos infartos de parede inferior com acometimento da coronária direita, embora saibamos que pode haver infarto de parede inferior em 20% dos casos com a CX dominante, gerando ali o basodiarite menos comumente, tá? Porque para isso você tem que ter a irrigação direta ali da coronária direita. Então, a maioria das vezes você vai ter infarto de VD junto com reflexo de basodiarite, geralmente na coronária direita terço proximal, certo? Pessoal, e é o que eu disse para vocês também no começo da nossa aula, as perguntas fundamentais na sala de emergência. A decisão que você tem que começar a pensar se a bradicardia ela está causando a instabilidade do paciente é a frequência menor que 50 e os sintomas ser decorrente da bradicardia, da bradiarritmia. Você vai fazer todo o suporte ali para aquele paciente, um eletrocardiograma de 12 derivações e um D2 longo idealmente, e
Duas perguntas devem ser respondidas. Primeiro, os sinais e sintomas são graves, eu tenho hipotensão, muitas vezes a gente guarda, né, aqueles quadros de pressão baixa, bradicardia associada à hipotensão, a rebaixamento do nível de consciência, a dor torácica, a dispneia, né? Então, alguns alunos decoram como os 4Ds: diminuição da pressão, diminuição da consciência, dispneia e dor torácica. Mas, pessoal, isso é só para você entender o conceito, mas na sala de emergência, você vai ver que o paciente está instável. Como? A perfusão dele está muito ruim, a pressão arterial cai, mas ele fica confuso, gelado. Muitas vezes ele vai ter congestão, dor torácica, dispneia. Você não tem assim um fator gerando instabilidade. Então, se o paciente fala, doutor, você pergunta, você está com falta de ar? Ele fala, estou com falta de ar. E a frequência dele está 50, você já vai lá e põe marca-passo. Não, não é isso. Você vai ver que o paciente tem um contexto de gravidade e instabilidade. Tá? Então, embora essas 4Ds, principalmente quando a gente é aluno de faculdade, a gente lembra, né? Diminuição da pressão, diminuição da consciência, dispneia, dor torácica, é bem comum da gente guardar que se chegou com essas queixas é causa de instabilidade. Não, você vai avaliar o contexto clínico. E outra coisa muito importante, pessoal, dificilmente uma bradiarritmia vai gerar congestão nesses pacientes. É mais comum que elas deem sintomas sistêmicos, como queda da pressão arterial, hipoperfusão tecidual, síncope, diminuição da perfusão cerebral. Mas, como você está extremamente bradicárdico, pessoal, você vai aumentar o tempo de enchimento diastólico. E o que faz ter congestão pulmonar é a redução do enchimento diastólico do ventrículo esquerdo. Então, pacientes com bradicardia dificilmente estarão congestos, tá? É muito mais frequente nas taquiarritmias, porque como a frequência cardíaca está muito alta, eu tenho uma diminuição do tempo de enchimento diastólico do ventrículo esquerdo. Aí sim, congestão é mais comum e a dor torácica também, porque lembre-se que a coronária ela vai se enchendo também no período diastólico, né? Então, como você tem um tempo maior ali de diástole, a perfusão coronária ocorre de maneira mais frequente. Pode dar dor torácica? Pode, ainda mais se esse paciente já for coronariopata. Mas na bradiarritmia, o que você vai observar mais é a hipotensão, a hipoperfusão tecidual, a tontura, síncope, tá? Fadiga, fraqueza. Então, alteração aguda mesmo do estado mental. Mas aqueles 4Ds é legal para você lembrar ali no livro, né? Para decorar, tal, para prova. Mas na vida real, se você chegar para um paciente que está ali com 50 de frequência, está com dor torácica? Calma, observa, porque dificilmente aquela frequência está gerando a dor torácica. E guardem, nas bradiarritmias, congestão pulmonar é bastante raro. É muito mais comum nas taquiarritmias, como eu disse, porque na taquiarritmia o tempo de enchimento diastólico é muito mais baixo, tá bom? Bom, pessoal, e os sinais e sintomas, eles estão relacionados com a frequência cardíaca lenta? É isso que você tem que caracterizar, pessoal. E na aula de taquiarritmias eu vou fazer de novo essa pergunta. Os sinais e sintomas estão relacionados com a frequência cardíaca elevada, enquanto aqui, abaixo de 50, você desconfia, e geralmente abaixo de 40, que vai ter as bradicardias mais graves, quando eu estiver falando de taquiarritmias, já dando spoilers da próxima aula, quando estiver acima de 150 é que você começa a desconfiar que possivelmente a frequência cardíaca está gerando instabilidade naquele paciente. Muitas vezes, pessoal, é só resposta compensatória quando eu falo de taquiarritmia principalmente. Mas se essas duas perguntas, os sintomas são graves e a frequência cardíaca lenta está gerando aquela instabilidade, aí você vai para o algoritmo terapêutico, tá? Aqui, do último ACLS, com a publicação de 2020, a gente tem que, primeiro, fazer um sequenciamento de tratamento. Aqui ele coloca a frequência cardíaca tipicamente menor que 50, tá? Enquanto a definição de bradicardia, a definição mais clássica dos livros, abaixo de 60 eu considero bradicardia, quando está abaixo de 50 é que eu começo a pensar que a instabilidade ou os sintomas do paciente são decorrentes da queda da frequência cardíaca, tudo bem? Então, quando você tem um paciente com bradicardia e ele está bem perfundido, adequadamente com nível de consciência, não tem
nada que sugira uma instabilidade ali, você vai monitorizar, fazer o eletro de 2 derivações e observá-lo. Se você está com o paciente hipotenso, hipoperfundido, gelado, você vai se preparar para estímulo transcutâneo, mas você pode administrar a atropina já nesse momento, até porque você vai fazer diagnóstico diferencial entre bloqueios supra e bloqueios infraicianos. Lembra que os bloqueios supraicianos raramente vão dar instabilidade e, muito comumente, responderão à atropina, enquanto os bloqueios infraicianos geram instabilidade e não respondem à atropina. Então, pessoal, dificilmente você vai salvar um paciente aí de um bloqueio grave só com a atropina. Ela pode te ajudar a ganhar tempo, então você vai fazer meio miligrama de atropina em bolos, tá? E você pode fazer a cada 3 a 5 minutos, chegando até 3 miligramas a dose máxima. Lembrar que a atropina, geralmente a ampola tem 0,25 miligramas. Então você vai fazer meio miligrama em bolos, faz o flush, eleva, mas provavelmente bloqueios graves não terão boa resposta, nem resposta permanente à atropina, e aí você vai partir para implante de marcapasso transcutâneo, ou epinefrina ou dopamina, tá? Há anos atrás, pessoal, quando você tinha o algoritmo do ACLS, ele colocava atropina, não respondeu dopamina ou epinefrina, não respondeu marcapasso transcutâneo. Mas com o passar do tempo, a gente começou a perceber, né, os estudos mostraram que o marcapasso transcutâneo ele tem grande ineficácia nesse contexto de sala de emergência em uso prolongado. Muitas vezes você tem que ele fica desencunhando, né, rapidamente, você perde o estímulo ali, você tem que aumentar o ganho do marcapasso, aumentar a frequência. Então, o que você vai fazer ali? Conduta mais recomendada pelo ACLS, pessoal. Faz a atropina, já vai preparando o marcapasso transcutâneo e entre com ou a epinefrina ou a dopamina, pessoal, para você utilizar junto com o marcapasso transcutâneo, enquanto você ou transporta esse paciente para uma unidade cardiológica ou chama a avaliação do cardiologista, tá? Porque esses casos onde você coloca o marcapasso transcutâneo, muitas vezes ele vai desencunhar. Então, o uso de uma droga vasoativa, eu sempre oriento a dopamina, porque a epinefrina, dependendo se você está num lugar com pouca estrutura, você deve guardar para a parada cardiorrespiratória, tá? Mas você pode utilizar a epinefrina de 2 a 10 microgramas por minuto. Eu gosto de utilizar a dopamina, embora o ACLS fale entre 2 e 20 microgramas quilo minuto, eu sempre recomendo você começar com 10 microgramas quilo minuto, que você já tem uma dose ali beta. A dose beta-adrenérgica ela começa entre 5 e 10 microgramas quilo minuto, e a dose alfa, que é a dose vasopressora da dopamina, começa entre 10 e 20 microgramas quilo minuto. Como isso é sempre estimado e muitas vezes o peso do paciente a gente acaba não analisando corretamente, e esses dados são variáveis, né? Você fala, deve ter 70 quilos. Comece com doses de dopamina de 10 microgramas quilo minuto para cima, tá? A dopamina, como a gente sabe, ela tem o efeito dopa em doses baixas, que não tem importância nenhuma para nada, nem para sepse, nem para nada, tá? Antigamente se falava que melhorava a perfusão renal, isso já está totalmente batido. Vocês têm que usar doses beta, que seria de 5 a 10, ou doses alfa, que é o que a gente mais usa, de 10 para cima. Se esse paciente está instável, está mal perfundido, provavelmente está hipotenso, 10 para cima, tá? O ACLS, ele coloca que você pode utilizar doses de 5 a 20 microgramas, de 2 a 20 microgramas quilo minuto. Eu recomendo que vocês comecem de 10 para cima microgramas quilo minuto estimado, tá certo? Então, já se prepara para colocar o marcapasso, já se prepara para ligar a dopamina, e esse paciente deverá ser transportado para um local onde ele tem a estrutura para passar o marcapasso transvenoso. Na maioria das unidades de pronto atendimento isso não existirá. Se você estiver num hospital de alta complexidade, rapidamente o marcapasso transvenoso vai estar lá e a gente vai ensinar como passar esse procedimento, esse transdutor, tá bom? Então, pessoal, a atropina, como eu falei para vocês, em estados onde a gente tem ali um BAVT, por exemplo, ela vai ter pouca efetividade. Ela vai ajudar como? Ela vai ajudar em diagnóstico diferencial, inclusive. A ACLS permite que você faça isso.
Se você faz a atropina e não responder, você sabe que você está diante de um bloqueio infra-iciano, um bloqueio de alto grau, um BAV de segundo grau MOPS 2, um BAV 2/1, não um fenômeno de Wenckebach, um BAVT, uma FA com BAVT e até ali escape ventricular. Mas eu quero lembrar para vocês que na prática dos casos graves a atropina não vai adiantar. A ampola tem 0,25 miligramas. Como eu disse para vocês, você pode fazer meio miligrama até 6 aplicações que vai cursar com uma dose somada de 3 miligramas, tá? E ela vai ter pouca ação nos bloqueios de alto grau. Mas, mas se eu tenho um bloqueio, um BAV de primeiro, que o paciente está com tontura, eu posso fazer atropina? Pode, pessoal, mas dificilmente a atropina salvou a vida daquele paciente. Ela pode até melhorar um pouco o sintoma ali, a frequência cardíaca se estabelece um pouco mais para cima, mas você tem que identificar a causa dos bloqueios benignos, né? Aqui, nos bloqueios malignos, o próprio defeito no sistema de condução costuma ser o problema e esse paciente vai evoluir com parada cardiorrespiratória se não for tratado, tá? Então, pacientes que tenham pouca resposta à atropina, você já está diante de um bloqueio de alto grau e é bastante comum que você tenha que passar aqui para a segunda etapa do paciente com bradicardia, tá? No algoritmo do ACLS. Embora você possa fazer ali, como eu disse para vocês, você pode utilizar a epinefrina na dose de 2 a 10 microgramas por minuto e titular de acordo com a resposta do paciente. Eu recomendo, particularmente, que vocês usem a dopamina, tá? Por quê? Porque o ACLS a preconiza e ela é uma droga vasoativa bastante interessante, você não vai gastar suas ampolas do carrinho de parada ali se precisar evoluir para uma PCR, seja em ritmo chocável ou ritmo não chocável, a adrenalina é muito importante, tá? Então, como que eu faço a dopamina, pessoal? A dopamina, como eu disse, 2 a 20, 5 a 20, eu sempre utilizo dose inicial de 10 microgramas quilo minuto. Tá? Você pode fazer de várias formas, mas o mais comum é você utilizar 5 ampolas, cada ampola de dopamina tem 50 miligramas, você dilui isso para 250 ml, então 5 ampolas de 50 em 250 ml de fisiológico ou de glicosado, você vai ter uma concentração de 1 miligrama por ml. Toda vez que você tem uma solução com 1 miligrama por ml, você vai calcular a velocidade de infusão através da fórmula peso do paciente vezes a dose dividido por 16,6. Isso sai em ml hora, se você estiver utilizando a bomba de infusão, ou microgota por minuto. Lembrar que ml hora é igual a microgota por minuto, tá? Se você não tiver equipo de microgota, você pode utilizar o equipo de gota, e aí você lembra que 3 microgotas por minuto é igual a 1 gota por minuto. Então não tem como você errar a infusão de dopamina. Peso do paciente, então 60 quilos, vezes a dose, comece com 10, fica fácil de calcular. Você vai lá, 600 dividido por 16,6, isso vai sair o resultado em ml hora ou microgota por minuto. Você escolhe, tá? Mas se prepare, porque provavelmente você vai precisar implantar um marcapasso transcutâneo. Arritmias graves, pessoal, elas vão segurar bem ali com a dopamina, não vão segurar bem com a atropina, mas o marcapasso transcutâneo é muito importante que seja realizado, tá? O marcapasso transcutâneo deve ser adjuvante ali ao uso de uma droga vasoativa como a dopamina. Você pode manter sem marcapasso transcutâneo? Se você fez a dopamina e controlou a frequência, você consegue rapidamente transportar para outro local, pode até observar. Porque o marcapasso transcutâneo, você vai ter que fazer sedação, você vai ter que fazer analgesia e, às vezes, se você errar a dose, pode ter que entubar esse paciente, tá? Porque você vai ficar tendo disparos ali das pás do marcapasso e o paciente tem que estar sedado, pelo menos com uma sedação superficial e com uma analgesia opioide. Então, muitas vezes, você pondo o marcapasso transcutâneo, além dele ficar desencunhando, você pode rebaixar o nível de consciência do paciente, ele fazer bradipneia e você ter que entubar, tá? Mas você tem que saber fazer esse procedimento. Não existe como você dar plantão numa sala de emergência sem saber conduzir o marcapasso transcutâneo, tá bom? Então, como que você faz? Você vai lá, aplica as derivações conforme a orientação ali da própria embalagem, você vai entrar ali no desfibrilador e colocar no modo marca-passo, então eu já vou mostrar para vocês como fazer isso, mas
todo desfibrilador de sala de emergência vai ter o modo marca-passo. É importante que o local onde você trabalha tenha as pás do marca-passo, que é uma pá específica, tá? Mas quando você chegar no plantão, verifique isso. Olhe se o desfibrilador está funcionando para as paradas cardiorrespiratórias em ritmo chocável, se ele tem a função cardioversor, né, ele vai sincronizar para as taquiarritmias instáveis, e ele tem que ter a função marca-passo com as pás específicas, tá? Você vai ligar o desfibrilador no modo marca-passo, coloca a frequência cardíaca inicial de 60 batimentos por minuto, ou seja, pelo menos um pouco acima ali da sua bradicardia grave, que vai estar de 50 para baixo. A intensidade da corrente você vai colocar 2 mA acima da dose que foi necessária para a captura consistente, ou seja, você vai titulando ali em miliamperes até você coloca as pás, você vai titulando em miliamperes e vamos supor que lá com 6 mA você conseguiu o estímulo, você vai manter em 8 miliamperes ali a sua corrente, né? Lembrar que a amperagem é intensidade de corrente ali elétrica passando pelo marca-passo e pelo coração do nosso paciente, tá? E você precisa de uma avaliação cardiológica ou uma passagem de marca-passo transvenoso, caso você tenha expertise, né? Você seja um médico experiente de sala de emergência, seja um emergencista, um residente de emergência, um cardiologista. Então, precisará, muito provavelmente, de um transvenoso depois que você fez isso. Mas você que está lá na UPA, recém-formado, que está trabalhando como médico ali da sala vermelha, da sala de emergência, você tem que saber chegar até aqui. Você tem que saber fazer a atropina lá, tentar fazer o diagnóstico mais certo possível da bradiarritmia, identificar que a bradiarritmia é a causa da instabilidade, saber ligar a dopamina, pode ligar a adrenalina? Pode, mas recomendo que você use a dopamina e guarde a adrenalina para PCR se for necessário e coloque o marca-passo transcutâneo. Quando você for colocar o marca-passo transcutâneo, pessoal, é importante lembrar que você vai ter que usar um sedativo para esse paciente. E o sedativo de escolha será o etomidato, pessoal. Eu coloquei aqui todas as principais drogas sedativas, só a ketamina que a gente não coloca aqui, porque a ketamina não se usa no contexto de arritmias, tá? Mas você vai utilizar o etomidato. Por quê? Midazolam e propofol, eles podem gerar instabilidade hemodinâmica muito mais comumente, tá? O etomidato ele tem um baixíssimo ou praticamente nenhum efeito hemodinâmico. Então, o etomidato você vai utilizar, lembrar que a ampola de etomidato ela tem 20 mg em 10 ml. A dose de indução para intubação orotraqueal do etomidato é 0,3 mg por quilo. Mas aqui você vai fazer metade dessa dose, é uma sedação superficial para que você coloque as pás do marca-passo, o paciente não tenha tanta dor e não sinta ali aquele desconforto. Porque a própria dor e o próprio desconforto vai fazer com que esse paciente se mexa muito e possa desencunhar o marca-passo transcutâneo, tá? Então, a droga de escolha para o procedimento da colocação do marca-passo transcutâneo é o etomidato. A ampola tem 20 mg em 10 ml, você tem 2 mg por ml, você vai fazer 0,15 mg por quilo, que não é a dose de intubação, de sedação profunda. O etomidato a gente vai ver na aula de sequência rápida, né? O etomidato lá a gente usa 0,3 mg por quilo. Tá? Então, paciente de 50 quilos, você vai usar 1,5 ml, em geral, 72 ml, ou um pouco menos, tá? E 100 quilos de 2,5 a 3 ml. Como eu disse para vocês, é muito importante você fazer a metade da dosagem, tá? Claro, se você fez metade da dosagem, o paciente ainda está bastante acordado, você pode fazer mais 0,15 mg por quilo, mas já fica sempre ali com o material de intubação ali do lado para, caso você tenha um rebaixamento muito grande, uma bradipneia, você faça intubação orotraqueal. Tudo bem? Então, você vai utilizar metade da dose do paciente com indicação de sequência rápida de intubação. Lá é 0,3, aqui é 0,15. Professor, é sempre assim? Pessoal, isso é um pouco complicado, porque a gente costuma estimar errado o peso do paciente, e os estudos, tanto com sedativos, quanto com bloqueadores, quanto com drogas vasoativas, eles são muito empíricos com relação a isso, né? E vai depender de vários fatores, se for um usuário de droga, se for um usuário crônico de benzodiazepínico, tudo isso vai facilitar ou dificultar a sedação. Se for renal crônico, se tiver insuficiência hepática, se tiver um paciente obeso, idoso, tudo isso vai mudar.
Então, faça, no caso aqui da analgesia e sedação, para passagem de marca-passo transcutâneo, que é muito simples, você vai utilizar doses baixas. Viu que não deu certo? Faça mais um pouco, mas sempre ali com a prevenção do material de intubação orotraqueal, tá? E além disso, pessoal, você vai fazer um opioide também, tá? Você vai fazer o fentanil, você pode fazer de 1 a 1,5 micrograma por quilo, tá? De analgesia. E aqui é a mesma dose que você faria para a intubação orotraqueal. Também ficar atento com rebaixamento muito grave ali do nível de consciência. O que é rebaixamento grave do nível de consciência, pessoal? Na verdade, você tem que manter o paciente com a via aérea pérvia, que ele não tenha risco de broncoaspiração. Então, é uma sedação superficial, leve, tá? Em que o paciente ainda tem a proteção da própria via aérea. Você percebeu que ele rebaixou muito, a escala de coma de Glasgow dele caiu abaixo de 8, você vai ter que intubar esse paciente para fazer a passagem do marca-passo, mesmo o transcutâneo, tá bom? Mas não esqueça, não vá ligar marca-passo em ninguém sem fazer sedação e analgesia, tá? A dose do opioide do fentanil pode ser semelhante à dose da sequência rápida e a dose do sedativo etomidato tem que ser uma dose média, tem que ser metade da dose que a gente faria, você podendo fazer pequenos títulos ali depois com o material de intubação orotraqueal ali do lado para prevenção de complicações, tá? Tá? O paciente crítico ele pode instabilizar a qualquer momento. Então, como que eu passo o marca-passo transcutâneo? É bastante simples, pessoal. Eu trouxe aqui uma foto de um dos desfibriladores do meu serviço, do Hospital de Base de São José do Rio Preto, tá? Você pode utilizar a aplicação tanto antero-posterior, tá? Você coloca aqui uma pá na frente, outra pá atrás do paciente, no dorso, e você pode fazer o estímulo apical external. Então, você coloca uma pá no ápice cardíaco e outra lateralmente aqui ao externo do paciente, tá? Você vai transmitir o estímulo da mesma forma, tudo bem? E aí, o que você faz, pessoal? Você vai ligar ali, então colocar no modo marca-passo, aqui neste exemplo específico, quando a gente, aqui ó, a pontinha está no desligado, aqui no monitor, aqui no vermelho o desfibrilador, e aqui no verdinho está estímulo. Então esse aqui é o modo marca-passo. Quando você coloca no estímulo, automaticamente já começa a ter o disparo, tá? Aqui você tem o controle da corrente e aqui você tem o controle da frequência cardíaca. Neste momento, você vai colocar pelo menos 60 batimentos por minuto, tá? E aqui você vai subindo de 2 em 2 miliamperes, tudo bem? Então, coloca de 60, pode colocar 70, 80 também, mas é no mínimo 60, tá? E aí você vai titulando a miliamperagem, a intensidade da corrente por esse botão. Pessoal, é muito simples, é muito simples. A parte mais difícil do implante do marca-passo transcutâneo é fazer a sedação, tá? E a analgesia, porque é muito fácil, tá? O que você faz? Você tira o adesivo, liga o marca-passo, coloca o adesivo antes de ligar o marca-passo, senão você vai tomar choque, tá? Coloca entre 60 e 80 de frequência cardíaca e vai titulando de 2 em 2 miliamperes, tá? Toda vez que você captar, ou seja, que você verificar que o marca-passo encunhou, tá? Aqui, ó, pode verificar. Você tem um estímulo e não houve captação. Agora, apareceu espícula, olhem, aqui eu tenho o estímulo capturado. Isso ocorreu e você tem no monitor uma frequência cardíaca que você colocou aqui como programada, ou seja, pôs 70, por exemplo. Você colocou o estímulo para capturar, ele capturou e você conseguiu a captura lá, por exemplo, em 5 mA, como a gente viu, né? Opa, frequência cardíaca começou a ir para 70, como eu tinha programado, né? Os cardiologistas gostam bastante de subir até 80, 90 para ter certeza, beleza? Aí você deixa 10% ou, em média, 2 mA acima da corrente em que houve a captação. Tá? Então é muito fácil, você põe a pá, um na frente e outro atrás, ou uma pá na região paraesternal e uma no ápice cardíaco, liga o marca-passo já programando uma frequência acima de 60, tá? E começa a aumentar a amperagem. Assim que capturar, você vai ver a espícula do marca-passo e aí você rapidamente começa
a proteger esse paciente de ter uma parada cardiorrespiratória e o ritmo que assume é o ritmo do marca-passo, tá? Para ter certeza que vai estar tudo bem, jogue 2 mA ou 10% ali da corrente que você atingiu, a miliamperagem que você atingiu nesse paciente. Então, conseguiu com 5, deixa em torno de 7. Você vai estar seguro ali. Mas pode deixar a dopamina ali ligada para esse paciente, 10 microgramas por minuto, deixa esse paciente com 2 acessos, tá? Verifique se a analgesia e a sedação está adequada e transporte esse paciente para a passagem do marca-passo transvenoso, pessoal. Aqui é o grande salvador real desse paciente. Se você deixar só no transcutâneo, pessoal, rapidamente ele tende a desencunhar, ou se precisar subir demais ali a miliamperagem, ou você vai precisar reencunhar esse marca-passo, o paciente começa a acordar, começa a ficar instável de novo, começa a ter dor, você tem que aumentar o opioide, e aí o que vai acontecer? Vai instabilizar de novo. Então, lembre-se que o marca-passo transcutâneo ele é um método ponte para transvenoso, tá? Você vai precisar de um acesso venoso central, tudo bem? A jugular interna direita e a subclávia esquerda são as duas vias de acesso para a passagem do marca-passo, são as duas vias de maior facilidade para você chegar ali no átrio direito, no ventrículo direito, tá bom? Priorize sempre jugular interna direita. Não deu, subclávia esquerda. A subclávia direita, aqui nós estamos falando de veia, né, pessoal? Tem que entrar pelo sistema venoso, coração direito. A subclávia direita é o pior lugar por causa do ângulo muito agudo ali, quase ali 90 graus, que você vai ter entre o tronco braquiocefálico venoso do lado direito, tá? Então você não deve utilizar essa via. Priorize a jugular interna direita, não deu subclávia esquerda. Nunca subclávia direita, tá certo? E como que eu vou programar o meu marca-passo, pessoal? Bom, você vai primeiro preparar o acesso venoso central, fazer como se você fosse passar ali um catéter de duplo lúmen, tá? Só que aqui você deve sincronizar esse marca-passo. A maioria dos serviços vai utilizar o marca-passo na programação no modo chamado VVI, tá? O modo VVI é onde você vai ter estímulo ventricular, pessoal, tá? Aqui tem vários tipos de codificação de modos de marca-passo, desde marca-passos mais simples, como o VVI, até marca-passos extremamente complexos, né? Que você pode controlar até o intervalo de escape, e marca-passos que têm capacidade de adaptação própria. Ele mesmo detecta ali e se adapta de acordo com a programação. Mas ali para a sala de emergência, a maioria dos serviços, pessoal, você vai ter esse marca-passo clássico aqui, onde você pode utilizar os modos VVI, que seria um modo onde o marca-passo é de demanda, ou o V00, é um marca-passo ventricular assíncrono, tá? Nenhuma função de controle adaptativo para frequência cardíaca ou para evolução para ataque à arritmia, tá? Mas o modo de marca-passo ali de sala de emergência é o VVI. Esse modo, pessoal, é chamado de marca-passo ventricular de demanda. Vai ter esse aqui, ó, vai estar o 0 que é o desligado, geralmente o VVI ou o V00. Você vai colocar o VVI. O VVI, o que ele difere? Ele é de demanda, ou seja, ele verificou que a frequência cardíaca caiu abaixo do que está programado, ele começa a disparar ali, tá? É de demanda. Ele não tem função de controle adaptativo, mas para nossa... porque a gente quer ali na sala de emergência, ele funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Aqui, pessoal, depois que você já passou o transcutâneo, você vai desligar o transcutâneo enquanto você estiver passando o catéter com o marca-passo transvenoso. Lembre-se, modo VVI ou VVIR é quando você tem estímulo ventricular, tá? Você pode ter os marca-passos de estímulo atrial, mas não são aqueles utilizados na sala de emergência. Nós vamos utilizar basicamente esses dois aqui, principalmente o VVI, tá? É o modo que a gente vai utilizar. Pessoal, e como proceder a passagem do marca-passo transvenoso? Bom,
Após você passar o catéter ali, ou pela subclave esquerda, mas principalmente pela jugular, né, pela veia jugular direita, quando você proceder à passagem deste catéter, você vai começar a avaliar a morfologia do QRS, do complexo, da onda P também, mas principalmente ali do QRS, você vai avaliar a morfologia para saber onde está a ponta do seu catéter do marca-passo transvenoso, certo? Então, você vai ter que ter noções de eletrocardiografia ali básica para saber onde você está. Então, quando você passa, a hora que você chega na cava superior, você vai ter uma onda P pequenininha e negativa, como se fosse aquela onda P típica da derivação AVR, tá? Geralmente a gente orienta a colocar em uma derivação, por exemplo, a AVL ou AVF, tá? No monitor, para ficar mais fácil ali de você verificar, tudo bem? Aí o átrio direito, a hora que você estiver na parte alta do átrio direito, ou seja, na boquinha ali do átrio direito, a onda P ela vai ser grandona e negativa, e a hora que você entra no átrio direito, a onda P ela vai ficando isoelétrica. A hora que você chega próximo ali da válvula tricúspide, pessoal, ali na parte baixa do átrio direito, a onda P ela fica grande e positiva. Então, quando você está ali na cava, né, na cava superior, você está entrando ali por cima, você vai ter uma onda P pequenininha e negativa, né? Aí, conforme você vai entrando dentro do átrio direito, ela vai crescendo até que e vai ainda negativa. Depois ela vai crescendo, ficando isoelétrica, até que ela fica grandona e positiva aqui. Ela até parece uma onda T, né, de tão grandona que ela fica. Lembra que isso é uma onda P. Então, note, ela estava negativa e pequena, aí ela fica negativa e grande, aí ela fica isoelétrica, e aí depois ela fica positiva e grande na hora que você está ali passando pela válvula tricúspide, tá? Quando você passa pela válvula tricúspide, você vai entrar no ventrículo direito. E aí o que acontece? O QRS, que estava ali pequenininho e estreito, ele começa a ficar grande e negativo. E onde você vai entrar? Você vai entrar na parede do VD, onde você vai encunhar o marca-passo. Na hora que você chegar na parede do VD, você vai verificar que você vai ter uma forma ali do QRS como se fosse um supra de ST, tá? Mostrando mimetizando uma corrente de lesão ali no ventrículo direito. Então você vai ter, entrando a espícula ali do marca-passo, uma morfologia em supra que não tem erro, tá? Se você errou o caminho e vai parar ali na cava inferior, a onda P volta a ficar pequena e negativa, igual ela era lá na cava superior, tá bom? Mas notem que você vai tendo o seguinte caminho: a onda P pequena e negativa, depois ela fica grande e negativa, isoelétrica, grande e positiva, entrou no VD, o QRS alarga. Entrou no VD, o QRS alarga, ele fica grandão, como se fosse ali na derivação V2, e ele fica negativo. A hora que você bate na parede do ventrículo direito, que você encunha o marca-passo, você forma o padrão de corrente de lesão, que parece um bloqueio de ramo esquerdo ou um supra, tá? E aí você está com o marca-passo posicionado para salvar esse paciente, e depois aí uma avaliação especializada de um cardiologista vai verificar se ele vai ser encaminhado para implante definitivo de marca-passo ou se você vai corrigir a causa, como a gente viu lá em casos como distúrbios eletrolíticos, hipotireoidismo, etc, etc, ou mesmo num paciente que tem isquemia miocárdica, ele após a hiperfundia coronária pode voltar para o ritmo sinusal, inclusive, tá? Mas é importante lembrar como são as morfologias. Penetrei ou pela subclave esquerda ou pela jugular direita, vou mudando a P, a hora que eu entro no ventrículo, o QRS ele fica grande e negativo, se alarga ele até que ele forma o supra ali, que parece um BRE, parece um supra de ST, mas você vai ver que vai estar encunhado e a espícula vai estar dominando ali o monitor, tá? E aí, quando você entrar nesse momento, você novamente coloca a frequência cardíaca um pouco mais alta, deixa ali entre 60 e 80 e você adapta a sensibilidade do seu marca-passo para que ele não desencunhe, tá bom? Então, a escolha do marca-passo vai ser necessário sincronismo AV? Na emergência, não, tá, pessoal? Precisa de modulação da frequência cardíaca? Não. E aqui a modulação da frequência cardíaca seria intrínseca do marca-passo. Ele mesmo vai controlar? Você não precisa disso. Você deixando uma frequência programada ali entre 60 e 80,
tá? E ela mantendo nisso com aquele padrão específico é mais do que suficiente, tudo bem? Então, este paciente, na maioria dos casos, se você tiver um marca-passo um pouco melhor, no serviço aí de alto padrão, você pode utilizar outros tipos de marca-passo melhores, tá? Mas se você já tiver um marca-passo que consiga fazer controle do ritmo ali cardíaco e evite que esse paciente fique hipoperfundido até ter uma avaliação cardiológica especializada, você já salvou o seu paciente ali durante o episódio de bradiarritmia grave. Bom, pessoal, então, uma coisa que eu trago, inclusive do consenso, né, da American Heart de 2018, uma coisa que eu faço questão de colocar aqui para vocês, pessoal, é que o manejo agudo dos bloqueios atrioventriculares pode ter causas reversíveis. E as duas mais comuns são os distúrbios eletrolíticos e a toxicidade por drogas, como beta-bloqueadores, etc, etc. Só que o uso transitório do pacemaker, né, do marca-passo, é recomendado sim. Não é errado você colocar um paciente ali no marca-passo transvenoso, depois ver que era uma alteração de potássio, esse paciente às vezes até faz hemodiálise para tratar uma hipercalemia aguda, e aí depois que você resolveu o problema, você tira o marca-passo transvenoso e esse paciente pode ficar estável, tá? Eu quero dizer que não é um erro de conduta. Outra coisa, todo paciente que tem bloqueio de alto grau, com uma alteração de função tiroidiana, mas ele não tem mixedema ali muito evidente, tá? Você pode indicar o marca-passo sem esperar normalizar os hormônios tiroidianos. Ou seja, tanto em causas hormonais quanto eletrolíticas e às vezes intoxicações, você pode chegar até na terapêutica do marca-passo transvenoso e depois reavaliar isso, até tirar esse marca-passo transvenoso, tá? Então, não deixe de pensar nisso. E uma coisa, pessoal, que o consenso de 2018 coloca, embora com uma evidência 2B, é o uso da aminofilina para tratamento de bradicardia na sala de emergência, pessoal. A aminofilina, ela vai ser utilizada em 3 situações, ela não é uma droga redutora de mortalidade, mas ela pode servir como método ponte em 3 situações, tá? Sendo que uma delas é extremamente frequente na sala de emergência. E a aminofilina, ela pode servir como ponte até você resolver especificamente o problema desse paciente, tá? É uma evidência baixa, mas está no consenso de 2018 da American Heart, tudo bem? Embora, inclusive, poucos cardiologistas utilizem isso, mas eu coloco para nós que estamos trabalhando ali na sala de emergência como uma ajuda em determinados cenários. Quais são esses cenários, pessoal? Primeiro, infarto de parede inferior com BAV de segundo grau, MOPS 2 ou BAVT. Então, se você tem um bloqueio de alto grau com infarto de parede inferior, coronária direita ali, terço proximal, pode fazer 250 miligramas em bolos, que seria uma ampola, tá? De aminofilina para esses pacientes. Então, cenários onde eu tenho perda da inervação, seja por isquemia, seja em paciente transplantado, afinal o coração é de outra pessoa, a inervação não é a mesma do paciente original, né? Ou lesões medulares, onde eu tenho total perda ali por um trauma raquimedular, um choque medular, um choque neurogênico, eu vou utilizar a aminofilina. Quando for infarto de parede inferior, com BAV de alto grau, lembra que se for bradicardia sinusal, não usa. Mas BAV de alto grau, eu faço aminofilina, 250 mg em bolos. Transplantado cardíaco, tá? Que esteja com bradicardia, ou lesão raquimedular com bradicardia, principalmente alto grau, você vai utilizar 6 mg por quilo, diluir em 200 de soro fisiológico e correr em 30 minutos, tá? Como eu disse, não é medida que vai diminuir mortalidade, mas ela pode ser um método ponte salvador até você fazer o tratamento específico. Principalmente nesse cenário 1, pessoal. Principalmente nesse cenário 1. Tá bom? Tá lá no guideline, a evidência é baixa, mas pode ser utilizada sim. Tudo bem? Então, como eu disse para vocês, pessoal, você deve sistematizar a conduta. Isso aqui é quase um robozinho, mas tem que ser um robozinho com raciocínio crítico, tá? Frequência cardíaca está menor que 50. Verifique se esse paciente tem critérios de gravidade. Primeira coisa, olhe se a onda... Aí você vai partir para verificar a etiologia da bradicardia. Veja se a onda P é facilmente visível, tá? A onda P é sinusal, se ela é positiva em D1 e D2, como a gente já comentou. Depois disso, avalie o intervalo PR. Se estiver acima de 5 quadradinhos, eu tenho aí pelo menos um BAV de primeiro grau.
Verifique se todas as ondas P conduzem ao QRS. Se isso não ocorrer, eu já tenho um bloqueio pelo menos de segundo grau, tá? Pode ser ainda um MOBITS 1, mas já pode ser um MOBITS 2, pode ser um 2/1, pode ser um BAVT, pode ser uma FA de baixa, pode ser bloqueios graves, tá? Verifique se você considera aqueles sintomas da bradicardia como os geradores do quadro clínico do paciente. Lembre-se, dor torácica é difícil ser induzida por bradicardia. Congestão pulmonar, a mesma coisa, mas busque os critérios de instabilidade e verifique causas potencialmente reversíveis. Bradicardia sintomática, função tiroidiana, eletrólitos e avaliar a prescrição prévia desse paciente. Faça atropina, 0,5 mg, pode fazer a cada 3 a 5 minutos, podendo chegar a 3 mg. Bloqueios supraicianos serão responsivos, bloqueios infraicianos não serão responsivos. Teve resposta com a atropina, maravilha. Não teve, parta para marcapasso transcutâneo com dopamina e ou adrenalina. O marcapasso transcutâneo, a minha recomendação é que vocês utilizem junto com a dopamina, guardando a adrenalina para a parada cardiorrespiratória. Passe esse marcapasso transcutâneo com sedação, 0,15 mg de etomidato, 1 a 1,5 miligramas por quilo de etomidato, 1 a 1,5 microgramas por quilo de fentanil e transfira esse paciente para um serviço onde haverá a possibilidade da passagem do marcapasso transvenoso e busque a interconsulta com o cardiologista para avaliar depois a necessidade de passagem de marcapasso definitivo nesses casos. Tá certo, pessoal? Então essa foi a minha primeira aula no curso, né? Estou muito feliz aí, já é o nosso 3º ano do Condutas na Sala de Emergência. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp lá para tirar as dúvidas, temos o fórum e eu estou à disposição o tempo inteiro para falar com vocês, tá certo? Não esqueça de baixar a aula em PDF que está aqui logo embaixo do nosso visor para que vocês comecem a montar a sua apostilinha de sala de emergência. Grande abraço, pessoal. A gente se vê na aula de taquicardias.